Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar com você para nossa devocional de esperança e vida. Hoje eu quero falar consigo sobre a necessidade urgente do reino de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Mateus, em seu capítulo de número 9, onde nós vamos ler seus últimos versículos. Mateus, capítulo 9, versículo do 35 ao 38, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, os dois primeiros versículos que lemos, nós temos aqui um resumo de todas as ações ministeriais do nosso Senhor Jesus. Mateus, ele apresenta Jesus indo até as pessoas, porque ele visitava suas cidades, povoados e também sinagogas, ele ia aonde as pessoas estavam, e ele então se propunha a ensiná-los, a pregar as boas novas do reino de Deus, a curar essas pessoas, em outras vezes até alimentar, como nós vemos na multiplicação de pães e peixes, e ele tudo isso fazia como um convite ao arrependimento e para a fé no seu próprio nome. Queridos, é interessante nós notarmos isso, porque hoje em dia muito se diz sobre nós assistirmos as pessoas em suas necessidades, mas pouco se fala sobre a necessidade de reconhecermos que somos pecadores e que carecemos de Deus o Pai, que precisamos confessar os nossos pecados para sermos então perdoados e termos restabelecida a nossa comunhão com Deus o Pai. O fato é que Cristo Jesus, ele olhava para essas pessoas além das suas necessidades aparentes. Ele enxergava o íntimo delas, ele enxergava a verdadeira necessidade desse povo. Porque ele mesmo aqui, Mateus aponta aqui que Jesus ele tinha compaixão dessas multidões, dessas pessoas, porque elas estavam aflitas, elas estavam desamparadas, estavam como ovelhas perdidas, cada uma vivendo segundo a sua própria vontade. E diante disso, Jesus olha para os seus discípulos, aqueles que já estão caminhando com ele, e ele aponta um problema, uma necessidade urgente. Ele diz: olha, nós temos uma grande colheita pela frente, mas são poucos os trabalhadores. Nós temos poucos trabalhadores. Só que o nosso Senhor Jesus, além de chamar a atenção dos seus discípulos para a necessidade do seu reino, ele aponta também para a solução. Ele não os deixa desamparados. Ele olha para os seus discípulos e agora ele os incita, ele os chama para que estes roguem a Deus o Pai, o Senhor de toda a seara, para que envie os trabalhadores suficientes para essa grande colheita que há de vir. Meus queridos, nos nossos dias nós temos pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desamparadas, vivendo também como ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas, andando cada um segundo as inclinações enganosas do seu coração. E cumpre a mim e a você, como igreja do Senhor Jesus, como discípulos do Senhor, responder a estas necessidades. Mas como nós respondemos a isto, meus irmãos? Não saindo e fazendo as coisas a qualquer maneira, mas eu e você respondemos a isto, dobrando os nossos joelhos em oração, olhando ao nosso Deus, o Senhor da seara e das nossas vidas, e clamando a Ele para que levante e envie os seus trabalhadores, para que então possam realizar essa colheita, para que então possam servir a estes, assim como Jesus os serviu, indo até eles, ensinando, também pregando as boas novas do seu reino, curando a eles, alimentando a eles, tudo sempre com o intuito de chamar o homem para o arrependimento e a fé no Senhor Jesus, assim como ele próprio fez. Meu irmão,
Se você continuar com a sua leitura bíblica, a partir do capítulo de número 10, você vai ver que estes mesmos 12 homens, os quais Jesus ordenou que orassem e rogassem ao Deus que pudesse enviar os trabalhadores, foram então enviados pelo Senhor Jesus agora, com toda a autoridade e supridos em todas as suas necessidades, na capacitação do Espírito Santo de Deus, a estes, para realizarem o seu trabalho. Então, querido, que eu e você tenhamos a disposição de orar ao Senhor, de rogar ao Senhor da seara, porque existe uma grande colheita. Essa é a necessidade do seu reino, para que o seu reino continue a ser estabelecido em toda a terra e a sua vontade se cumpra. Então, que nós busquemos ao nosso Senhor, ore para que Ele levante homens e mulheres, segundo o seu coração, tementes a Ele, e que também sejam disponíveis para fazerem toda a boa obra que lhe apraz. E fique disposto nas mãos do Senhor, porque Ele há de nos enviar como igreja para fazermos a sua vontade, para então socorrermos estes que estão perdidos, para irmos à procura destes e apresentarmos aquele que pode não só curar as suas enfermidades, mas que pode salvar as suas vidas, porque é Senhor e Deus. Que você tenha uma semana abençoada na presença desse Deus, rogando a Ele por todas as suas necessidades e principalmente pelas necessidades do seu reino, para que a sua justiça seja estabelecida nessa cidade, em cada vida e até os confins da terra.